Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes da gente começar mais um vídeo, gostaria já que você desse seu like, se inscrevesse no canal e compartilhasse o vídeo. O tema de hoje é: quantas epístolas o apóstolo Paulo escreveu e em quantas partes elas são separadas? Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. Quando analisamos ali em Atos capítulo 9, a gente vê a conversão de Saulo. Saulo e Paulo eram a mesma pessoa. Ele era perseguidor de cristãos e automaticamente, com o tempo, ele se tornou perseguido pelo evangelho. E mesmo assim Deus usou ele na sua eloquência, na sua sabedoria, conhecia muito bem a cultura hebraica, grega, falava mais de 5 línguas, era poliglota, tinha uma profissão, fabricava tendas, mas ele não tinha um encontro com Jesus. E ali em Atos capítulo 9, em todo aquele capítulo, ele tem um encontro com Jesus. E aí, nesse encontro com Jesus, ao passar do tempo, ele escreve 13 epístolas. E essas 13 epístolas elas são separadas em 4 partes. A primeira parte é as cartas soteriológicas. O que vem a ser soteriologia? O que significa essa palavra? Sóterios vem do grego, logia, doutrina da salvação, fala sobre a salvação. Nessas 4 cartas, o apóstolo Paulo enfatiza muito a questão da salvação. Eu vivo pela lei, eu vivo pela graça, até que ponto eu posso guardar, até que ponto eu devo guardar a cultura hebraica, a cultura grega, até que ponto eu posso fazer todas essas coisas. E nessas 4 cartas, o apóstolo Paulo começa a enfatizar muito essa questão, falando sobre a doutrina da salvação. Por isso que tem essa palavra, soteriologia, que é a primeira parte. São separadas em 4 partes. A primeira parte, soteriológica, soteriologia, que é o livro de Romanos, 1º, 2º Coríntios e Gálatas. Essas são as 4 cartas, Essa é a primeira parte falando sobre soteriologia. A segunda parte fala sobre as cartas da prisão ou cartas cristológicas. Por que carta da prisão ou cartas cristológicas? Porque o apóstolo Paulo foi preso em alguns momentos, então ele estava preso quando escreveu essas cartas. E ele fala muito sobre Cristo, sobre Jesus. Por isso que essa segunda parte fala sobre cartas da prisão, onde o apóstolo Paulo estava preso, ou cartas cristológicas. O apóstolo Paulo fala muito sobre Jesus Cristo, que é Filipenses, Colossenses, Filemão e Efésios. São essas 4 cartas, falando das cartas da prisão ou cartas cristológicas. Essa é a segunda parte. A terceira parte fala sobre escatologia. Escatos. O que vem a ser escatos? Logia, estudo das últimas coisas. E são somente 2 cartas, 1º e 2º Tessalonicenses. Nessas 2 epístolas ou cartas, o apóstolo Paulo fala sobre isso, fala sobre a doutrina da salvação. Não da salvação, mas das últimas coisas. E a 4ª parte é as cartas pastorais ou as cartas eclesiológicas. A palavra eclésia ou eclesia, que vem do grego, que fala sobre a igreja. Então fala sobre essas 2 coisas, eclesiologia, a igreja, ou cartas pastorais. Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, eles eram pastores. Por isso que traz essa 4ª parte. Cartas pastorais, 1, 2 Timóteo e Tito. Então a gente aprende 2 coisas aqui. O apóstolo Paulo escreveu 3 epístolas, e essas 3 epístolas elas são separadas em 4 partes. A primeira parte, falando da soteriologia. Segunda parte, falando das cartas da prisão, ou cartas cristológicas. Terceira parte, escatologia, que são 2 livros. E a 4ª parte, que fala sobre as cartas pastorais, ou as cartas eclesiológicas, da eclesia, da igreja. E qual é a diferença entre carta e epístola? As 2 praticamente é a mesma coisa. A diferença é quem escreve. Somente um apóstolo poderia escrever uma epístola. A carta qualquer pessoa pode escrever. Então essa é a diferença. As 2 praticamente a mesma coisa, a diferença é quem escreve. Somente um apóstolo para escrever uma epístola. E eu espero que essas dicas possam ajudar você de alguma forma e possam ser valiosas nos seus estudos.